Hoje, foram feitas várias declarações, principalmente por parte da mídia mainstream, da parte da mídia hegemônica, falando mais uma vez da iminência de uma contraofensiva ucraniana, falando mais uma vez que isso estaria em vias de acontecer em grande escala. No começo do dia foram divulgadas algumas imagens, alguns mapas, algumas falas que dariam a entender que algum tipo de contraofensiva teria sido iniciada na região de Zaporídia. E agora, mais tarde, há cerca de 30, 40 minutos atrás, alguns funcionários russos, inclusive o governador Rogov, que é o governador russo de Zaporídia, fez uma manifestação oficial no seu Telegram. Então, quer dizer, de alguma forma confirma a existência dessa contraofensiva pontual em relação a Zaporídia, mas diz que as forças russas teriam repelido esta contraofensiva ucraniana na direção de Zaporídia. Então, durante a semana eu também falei que a contraofensiva manifestamente tende a ser desenvolvida inicialmente nessa região por questões geográficas, por questões de facilidades, inclusive a nível de terreno e topografia. Então, as forças russas, palavras do governador Vladimir Rogov, governador russo de Zaporídia, repeliram um ataque no sul da Ucrânia. Informou no domingo Vladimir Rogov, um funcionário do governo russo de Zaporídia. Rogov disse que o ataque ocorreu por volta da meia-noite, horário local, como parte de uma tentativa de um grupo de reconhecimento de combate dos militares ucranianos para romper a linha de frente na região sul. Ele diz que a maior parte da luta ocorreu em uma série de áreas a leste da cidade de Zaporídia, na região vizinha de Donetsk. De acordo com o oficial, as forças ucranianas conseguiram avançar cerca de 400 metros, que seria aproximadamente um quarto de milha, tá? Mas foram empurradas para trás. Ele relatou que as hostilidades na área seguem ativas e disse que os ucranianos têm feito sucessivas tentativas de romper as linhas russas na região de Zaporídia e na parte contígua ali na fronteira com Donetsk. Numerosos, e quando digo aqui numerosos efetivamente, a gente segue, inclusive paga uma versão adicional para poder seguir mais canais de Telegram, entre aqueles que são meramente caricatos de propaganda e alguns aos quais eu atribuo mais credibilidade, mas numerosos blogueiros, ativistas russos e ucranianos relatam confrontos nessa área, tá? Então, efetivamente, há um confronto, há um conflito nessa região, e as versões também são absolutamente conflitantes, porque, naturalmente, aqueles que são propagandistas ucranianos dizem que os ucranianos estão levando vantagem. Aqueles que são propagandistas manifestamente russos dizem que os russos repeliram absolutamente o embate. Então, é uma região a ser observada. Eu diria que, pelo menos, eu estava até contando agora há pouco, 10 canais russos e 10 canais ucranianos têm versões conflitantes, mas falam sobre conflitos na região de Zaporídia no dia de hoje, e a versão do Rogov é a versão de que os russos teriam rechaçado esse ataque. Agora, a versão dos ucranianos é de que eles avançaram alguma coisa aí entre 400, 600, 800 metros, dependendo das suas respectivas versões. O Estado-Maior do Exército Ucraniano não se manifestou, assim como o Ministério da Defesa da Federação Russa também não o fez. Então, não há relatos dos Estados Maiores em relação a esse embate. Então, o que temos é o Rogov, o que temos são blogueiros ativistas, o que temos são canais de propaganda, o que temos são versões conflitantes. Outra situação importante também, que eu acho que foi vista por muitos de vocês em canais de Telegram das mais diversas origens, são os ataques com os mísseis de cruzeiro, que não são apenas britânicos, eles também são turcos, finlandeses, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, contra a região de Melitopol, tá? Eu quero colocar aqui para vocês o seguinte, que estes ataques, isso aí é manifesto pelo Ministério da Defesa russo, por embaixadores russos no exterior, por fontes com as quais nós conversamos, são já um agravamento do conflito, porque há muito tempo atrás, vocês hão de se lembrar, obrigado, Creso Ferreira, e já sigo para a lista de amigos que nos encaminharam o apoio. Tempos atrás, na época do envio dos HIMARS, havia uma polêmica muito grande em relação a outros tipos de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, com capacidade de atingir alvos à distância superior. Depois isso, de alguma forma, foi
superado por outros temas, e nós vimos, de maneira não foi muito alardeada, não muito publicizada, que foram entregues os tais mísseis com distância maior. Então isso provocou já um acirramento. O que vocês estão vendo hoje, e vimos durante toda a semana, de intensos ataques russos, usando bombardeiros estratégicos, usando mísseis lançados a partir do Mar Negro, a partir do Mar Cáspio, lançados a partir de estruturas dentro de Belgorod, dentro de Kursk, dentro de regiões contíguas, já é um reflexo do acirramento do conflito. O ataque que a Rússia promove contra a retaguarda ucraniana hoje é muito mais pesado, dramaticamente mais pesado, do que foi durante todo o primeiro ano de conflito superado. Por quê? Porque os ucranianos receberam esse armamento, esses mísseis balísticos, e como eu disse, o tema sob o aspecto da publicidade foi superado, porque nós víamos, Creso e demais amigos, que nós tivemos um braço de ferro em relação a isso, porque a preocupação da Rússia era, olha, eles vão fornecer mísseis com alcance maior, esses mísseis vão atingir o território da Rússia. E foi durante muito tempo apregoado que atingir o território da Rússia poderia suscitar uma ação que vinculasse a atividade militar russa à adoção de medidas dissuasórias pautadas em uma questão de defesa da integridade, da segurança nacional, do aspecto da soberania e tudo mais. Gradativamente, essas linhas vermelhas acabaram sendo superadas, gerando repercussões, sim. A Rússia está atacando muito mais duramente a retaguarda ucraniana, o que deve estar procrastinando, o que deve estar adiando a tão alardeada contraofensiva. Agora, nós não podemos também negar que as cidades russas que têm sido atingidas e as áreas onde os russos estão instalados, hoje, por exemplo, Berdiansk também foi duramente atacada com mísseis de cruzeiro. A maioria são britânicos, mas há outros, como eu relatei agora há pouco. Levou a guerra para outro patamar. Hoje você tem uma guerra onde ambos os lados utilizam mísseis de cruzeiro. Hoje você tem uma guerra onde ambos os lados têm operações, tentativas de alguma forma, de grupos de sabotagem, de grupos de reconhecimento, de atuar na retaguarda do adversário. Então, a coisa hoje é muito diferente do que era em janeiro ou fevereiro desse ano. A coisa hoje é muito diferente do que no início do conflito. No início do conflito havia uma guerra, se comparada ao que nós estamos vendo hoje, de baixa intensidade. Hoje você tem uma guerra onde há trocas de mísseis de cruzeiro. Então, não precisa perguntar para nenhum especialista para que ele possa notar que a capacidade de promover destruição de mísseis de cruzeiro lançados diariamente de lado a lado é infinitamente superior à capacidade, por exemplo, da atuação da aviação de guerra isoladamente. Porque nós estamos falando de cargas explosivas com potencial de causar muito dano, mas muito dano mesmo, principalmente às retaguardas, onde você tem muitas vezes, e os vídeos mostram isso, onde você tem muitas vezes explosões secundárias, porque você tem, por exemplo, um paiol atingido, onde há grande quantidade de material explosivo, de material combustível, por mísseis de cruzeiro. Tá? Por mais que um Shahid, um drone iraniano, ou um Gerânio, esses drones russos, aí, que provavelmente são versões melhoradas dos Shahids, causam muito dano, mas é infinitamente inferior o dano em relação à utilização desses mísseis de cruzeiro. Tá? Você tem uma guerra de outro patamar.